Aliás, deu uma confusão isso ontem, né? Porque surgiu a informação do interesse do Flamengo no Ramires do futebol chinês, da seleção brasileira. E depois surgiu a informação do interesse do Flamengo no Ramires do Bahia. Que é o Eric. Só que no fim das contas, do Ramires da seleção brasileira já houve o namoro, né? E tudo indica que é uma negociação que está para ser reiniciada, para ser retomada. E o Ramires, olha, como se diz na gíria, o Ramires seleção lá na China, tá facinho, hein? Se colocou praticamente à disposição para jogar no Flamengo. E tem o seguinte, eu acho que ele já cumpriu um pouco o ciclo dele internacional. Já teve momento, e bom momento, um dos melhores jogadores que vestiu a camisa do Chelsea. Assim, muita gente me pergunta em transmissões assim, qual o maior jogador da história do Chelsea brasileiro? Aí você põe o Willian, tem alguns fatores, o Ramires seria um deles. Aí depois ele cumpriu o ciclo europeu, vai para a China, vai para a Ásia, que é mais ou menos ali, para muita gente, o fim de carreira, né? Assim, ó, ganha um dinheirão. E qual que é o caminho natural? Voltar para o Brasil, jogar num grande clube brasileiro. A gente está vendo isso com o Ricardo Goulart, com o Alexandre Pato, Diego Tardelli. Então, é uma coisa que vai acontecer. Não sei se vai ser agora com o Flamengo. Mas o Ramires daqui a pouco vai estar aqui em algum grande clube jogando no futebol brasileiro. E pela capacidade dele, pelo talento, ele vai muito também da parte física, né? Sempre foi um jogador muito dinâmico. Dessas arrancadas dele. Ele é campeão da Champions. Jogando Chelsea, muito. exato. Então é um jogador assim, hoje, ainda moderno, que é a história do box-to-box, como gosta de falar o Calheiros, jogador que vai de área a área, aquele volante dinâmico. Confesso que eu gosto desse termo mesmo. Do box-to-box. Não sei se... Sir Calheiros. Eu ouvia muito essa expressão. Aliás, a primeira vez que eu comecei a ouvir com frequência foi quando o Fossati treinou o Internacional em 2010. Ele usava muito esse termo. Lá naquele ano, o box to box, no início a gente ficava meio perdido, né? Depois ele gostava de uma resenha, né? Enfim, mas a gente tem números aí, coloca na tela aí números, os dois Ramires, né? Os dois Ramires que interessam aí ao Flamengo para a sequência da temporada. A gente tem o Ramires consagrado, seleção brasileira, a gente tem o Eric. E tem um para nossa alegria também. Meu medo era aparecer para nossa alegria. E tanta confusão que está acontecendo. Esse aí é o meia, o consagrado, campeão da Liga dos Campeões da Europa, vice-campeão da Libertadores, com o Cruzeiro, em 2009, né? Esteve em campo contra os Estudiantes. Meia, 32 anos, olha só, de 2016 para 2019, a gente lembra que a temporada de 2019 ainda não tem jogos, né? Na China ou tem? Não, do ano não, ainda não começou. Não, ainda não começou. Mas são 71 jogos, 17 gols. Um número legal para um jogador da função dele, né, Rodrigo? Ele tem muita chegada ao ataque. Isso que fez ele ter muito destaque no futebol brasileiro nesse período, de Cruzeiro e depois no Chelsea. É um cara que não se limita à marcação, não é um brucutu. É um cara que tem muita dinâmica, intensidade, todas as coisas que hoje um meio-campista precisa ter. O Jackson, da velocidade. O Jackson me chama a atenção aqui. Esse número é de uma temporada no Brasil. Lá são 3 na China. Mas 2018 ele não jogou muito. O Júnior Russo do Corinthians, ele fez um plano, não sei se ele vai cumprir, que ele vai fazer um gol a cada 3 jogos. Já não cumpriu? Já não cumpriu. Não, quando ele deu essa declaração, ele já fechou 3 jogos sem fazer. Então, mas assim, é uma meta dele. Olha que faz a conta aí, ó, 71 jogos, 17. Se quem é bom de matemática, a calculadora é ótima. A calculadora é ótima. Você vai ver que ele tem uma boa média de gols para um cara que é volante. 4 a cada 4 gols. Você vê. Um a cada 4 por aí, é uma boa média. Vamos ver o outro. O outro Ramires é mais jovem, 18 anos. O outro é o Eric, né? Que tem o apelido de Ramires justamente pela semelhança com esse aí, ó. Mas o Ramires, 18 anos, do Bahia, pintou bem ano passado no Bahia, hein? 31 jogos, 4 gols marcados. Esse também está na mira. É um negócio mais complicado, inclusive, Rodrigo. Representantes do Arsenal já teriam estado, né, na Arena Fonte Nova acompanhando o Eric Ramires do Bahia. Não é o único clube europeu de olho nele. Para muita gente, o Ramires foi a revelação do Campeonato Brasileiro. Eu votei nele. De 2018. E claro, então ele já tem uma visibilidade aqui nacional, um reconhecimento do grande trabalho que ele fez no Bahia, num campeonato importante, o principal campeonato do Brasil. E hoje como é que funciona? Eu tenho inclusive colegas aqui no Brasil que trabalham para grandes clubes europeus, como olheiros, indicam. Então tem muita gente já passou ali, olha, Ramires é aposta. É diferente do outro Ramires que tem 32 anos, não tem poder de revenda. O Flamengo não vai contratar o Ramires da China
pensando em revendê-lo, em ganhar dinheiro. O Ramírez não, esse é investimento. Então, seja qual clube for, pode ser o Flamengo ou pode ser o Arsenal, ficou muito famoso a dupla portuguesa, né? O Benfica, o Porto faz isso. Pega garoto no Brasil, paga uma grana razoável e vende por uma fortuna pouco tempo depois. O Militão acabou em 6 meses, olha quanto que o Porto faturou em cima do Militão. Então, tem muita gente... faturando até hoje? Então... O Ramírez é esse tipo de coisa. É um investimento quase que certo. Você contrata agora e vende depois. Então, até na questão comercial, ele é um investimento melhor do que o Ramírez experiente. Pela idade, pelo potencial dele. É um jogador que interessa muito o clube europeu. E se ele manter, ou mantiver, né, o nível dele do ano passado, não tenho dúvida que em pouco tempo ele estará em uma grande equipe europeia. Vamos lá. E você, torcedor do Flamengo? Ramírez empolga? Qual Ramírez empolga mais? Pergunta óbvia, né? Mas, enfim, os dois caberiam bem no time do Flamengo. O que você pensa a respeito sobre essas possibilidades? Já que